E ele começou a ensiná-los. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9. À medida que a transformação avança, mediante a ação de Deus em nossas vidas, conforme visto nos devocionais anteriores, estaremos em melhores condições de abençoar, com uma graça espiritual, aqueles que nos cercam. Os relacionamentos entre os seres humanos são cheios de conflitos. O simples fato de conviver numa casa com outras pessoas dá origem a situações de tensão, porque os interesses de uns interferem com os de outros. Leia Gênesis capítulo 4, versículos 5 ao 8, Provérbios 26, versículo 21, Epístola de Tiago 3, versículo 14 ao 16, e capítulo 4, versículo 1. Quando passamos isto à sociedade, onde os compromissos são mais tênues, é fácil compreender por que há conflitos e lutas ao nosso redor. Deus nos criou para vivermos em paz e harmonia, mas a presença do pecado muitas vezes torna esta realidade impossível. Não é possível manter os relacionamentos em um contexto de paz, a menos que isto aconteça por uma ação sobrenatural. A palavra de Deus se refere à paz como algo muito mais do que a ausência de conflitos. Leia agora Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 39 ao 48, João 16, versículo 33, segunda Epístola a Timóteo, 2, versículos 23 ao 25, e aos Efésios 4, versículos 1 ao 3. O ser humano procura impor a paz pelos seus próprios meios, mas isto sempre acaba sendo um ato de agressão contra os outros. Esta foi a atitude de Pedro ao puxar da espada para defender Cristo quando este foi preso. Veja João 18, versículos 10 ao 13, ou de Moisés que ao proteger um hebreu matou um egípcio. Veja Êxodo 2, versículos 11 e 12. Tiago, em sua epístola, nos adverte que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, versículo 20. É necessário compreender que a verdadeira paz é o resultado de uma profunda transformação no coração, assim como Jesus a descreve nas bem-aventuranças. Leia Mateus 5, versículos 3 ao 8, Epístola aos Gálatas 5, versículos 22 ao 23, e aos Colossenses 3, versículos 13 ao 15. Foi por meio desta obra espiritual que Cristo pediu ao Pai que não considerasse o pecado daqueles que o crucificaram. Veja Lucas 23, versículo 34. Por ela também, Estevão orou pelos que o apedrejavam mesmo quando estava enfrentando a agonia da morte. Leia o livro de Atos 7, versículo 60. Os que buscam a paz são os que desejam que a plenitude da bênção de Deus alcance os que se encontram ao seu redor, que ela chegue permitindo aos homens desfrutarem os seus relacionamentos sem a tendência para a ofensa. Leia Eclesiastes 7, versículos 8 ao 9, Epístola aos Romanos 12, versículos 17 e 21, e 1 de Pedro 3, versículos 10 ao 12. Esses que procuram a paz também se comprometem a intervir em cada situação de potencial conflito, evitando assim que se desencadeie alguma crise de proporções incontroláveis. Eles entendem que o início de uma contenda é como o abrir-se das comportas de uma represa. Veja Provérbios 17, versículo 14. A consequência desta atitude é que serão chamados de filhos de Deus, um privilégio que lhes concede autoridade espiritual sem comparação. Leia com atenção Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9, 2 Timóteo 2, versículo 19, e Epístola de Tiago 3, versículos 17 ao 18. Os filhos de Deus são os que gozam do apoio e do favor especial do seu Pai, podendo avançar sem temor em todas as coisas que Ele lhes manda, sabendo que o Senhor estará ao seu lado em cada etapa do caminho. Leia com atenção Salmo 34, versículos 12 ao 15, Isaías 26, versículo 3, Epístola aos Romanos 8, versículo 6, aos Filipenses 4, versículo 9, e 2 aos Tessalonicenses 3, versículo 16. Para pensar, ai dos que vivem como lema não aceito interferência. Quando estes precisarem de ajuda, não terão um Pai Celestial que cuide deles. Leia para encerrar, Provérbios 16, versículo 32, Epístola aos Hebreus 12, versículos 14 ao 17, e Epístola de Tiago 1, versículos 19 e 20. Medite agora sobre tudo isso que vimos até aqui. Continuaremos no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Fique na paz.